A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, alunos da Escola Bíblica Quarentena. Aqui quem vos fala, sou a professora Bispa Eliane, trazendo para você a 10ª aula. Hoje vou gravar um pouco devagar, porque eu estou me recompondo da minha voz. Nós estamos estudando teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas e essa é a 10ª aula. Peço perdão pelo atraso, como eu disse, estou me recompondo da voz, mas vamos orar? Pai querido, Pai amado, toma mais essa aula nas tuas mãos. Te agradeço por mais 2 alunas que chegaram na sala de aula, já estão se atualizando nas 9 aulas anteriores. Pai, ajuda tuas filhas, ser com as tuas filhas. Abençoe cada aluno dessa sala, que nenhum deles desanime, mas que esse tempo tão difícil, todos possam se dedicar a estudar mais e mais da Tua Palavra, para ter mais e mais conhecimento espiritual. Fale comigo, fale através de mim. Ministre comigo, ministre através de mim. Me ensine e me faça aluna, para que eu possa também ter os alunos, ajudar os alunos, debaixo da direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Vamos começar com o tema Doutrina de Deus. O tema Doutrina de Deus, ele tem alguns outros temas dentro que você vai acompanhar a seguir. A doutrina de Deus também é conhecida como teologia. Neste capítulo, estudaremos sobre a existência de Deus, a sua natureza, seus atributos e a Trindade. A palavra teologia vem do latim theos, e do hebraico correspondente a Elohim, o Deus Criador, e indica uma pluralidade como deuses. Quando esta palavra Elohim, uns diz Elohim, outros Elohim, é empregada nas escrituras, refere-se à plenitude do poder e representa a Trindade. Deus é uno e ao mesmo tempo é trino. Leia as referências em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, em Gênesis capítulo 11, versículo 7, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, em João capítulo 14, versículo 16, em Mateus capítulo 18, versículo 19 e em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Em uma tentativa de definir o Deus Trino, daríamos A. Deus Pai é a plenitude da divindade invisível. B. Deus Filho é a plenitude da divindade manifesta. C. Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operando na criatura. Existem 4 pontos importantes sobre a pessoa de Deus. A primeira, a existência de Deus. A segunda, a natureza de Deus. A terceira, os atributos de Deus. E a quarta, o Trino Deus, sua obra e unidade. Vamos para o tema a existência de Deus. Salmo 90, 2. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que Deus existe. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e eu vou repetir isso. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que Deus existe. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Crer em Deus, ter fé, é o ponto inicial na relação entre Deus e o homem. As Escrituras declaram: disse o tolo no seu coração, não há Deus. Lá em Salmos capítulo 14, versículo 1. Estes afastam da sua vida
e da sua mente a existência de Deus. E então corrompem-se e comportam-se de maneira abominável, pois não há nele lei para julgá-los e controlar seus atos. Deus é criador, bem como o gerador da vida, de tudo o que tem fôlego, bem como o sol, da lua, de todos os exércitos do céu. Toda a natureza, inclusive o homem, está sujeito a ele, pois a vida existe através dele. E tudo é sustentado por ele. Ainda no tema existência de Deus. Como provar a existência de Deus? 1. Pela argumentação. Assim como estou convencido da existência do vento e da dor, sem jamais tê-la visto, creio na existência de Deus. Como ouço o soprar do vento, posso ouvir a voz do Criador. Veja exemplo, Êxodo 33, de 18 a 23, e João 20, do 24 ao 29. É importante vocês anotarem num caderno todas essas referências e buscarem ler, marcarem suas Bíblias. 2. Olhando para a natureza. A própria natureza celebra Deus como o Criador de tudo que existe. Nela podemos ver a perfeição divina. Salmo 19, de 1 a 5 e Romanos 1, de 19 a 20. Ainda na existência de Deus. Como conhecer a Deus? Há duas maneiras para se conhecer a Deus. Pela razão da fé. Pela razão e pela fé. Vou repetir isso. Há duas maneiras para se conhecer a Deus. Pela razão e pela fé. Pela razão. Usando o raciocínio teológico e fisiológico e filosófico. Usando o raciocínio teólogos e filósofos. Apontam argumentos através dos quais nossa razão pode chegar a conhecer a Deus. 2. Apontaremos aqui alguns desses argumentos, mas devemos deixar claro que tais argumentos são caminhos da razão para se chegar à ideia de Deus, mas não constituem prova da existência de Deus. 3. Argumentos do universo. O desígnio e a formosura do universo implicam uma existência de um arquiteto. Portanto, o universo é obra de um arquiteto, ser pessoal dotado de inteligência suficiente e capaz de explicar sua obra. A existência de Deus, ainda na existência de Deus. Argumento da história. A marcha dos eventos da história universal mostra que há evidência de um poder e de uma providência dominante. Argumento da crença universal. A maior parte dos ateus imaginam que os teólogos tenham inventado a ideia de Deus e depois não inventaram as estrelas e nem os botânicos inventaram as flores. Ainda na existência de Deus. 2. Pela fé. Conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé também é o firme fundamento que não pode ser mudado, das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que não vejamos, a fé prova que existe. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé sabemos que o mundo e as estrelas foram feitos mediante uma ordem de Deus. E foram feitos do nada. Romanos capítulo 4, versículo 17, vai dizer, perdão pelo barulho aqui, esqueci de botar o mudo no celular.
Romanos capítulo 4, versículo 17. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Assim como na criação, Deus chamou as coisas que não existem e elas passaram a existir. Terra, vegetais, animais e etc. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ainda na existência de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Romanos capítulo 10, versículo 17 vai complementar, né? Complementa. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E isso para ter fé é necessário conhecer a palavra de Deus. Por que devemos conhecê-lo? Porque conhecê-lo é um requisito básico para ser salvo. Leia João, capítulo 17, versículo 3. Todavia os homens não conseguiram chegar a um pleno conhecimento de Deus, por isso Deus tomou a iniciativa e se manifestou em carne. Leia 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E então Jesus pôde dizer: quem me vê, vê o Pai. João, capítulo 14, versículo de 7 a 11. Ainda na existência de Deus, os períodos. Crenças errôneas sobre a existência de Deus. Existem algumas crenças errôneas sobre a existência de Deus. Uma delas é o ateísmo. Não creio em Deus, nada me convence da sua existência. Esses são os ateus, a crença chamada ateísmo. Tem o agnosticismo. O agnosticismo, não nego nem afirmo a existência de Deus, mas duvido que possa provar que ele existe. Quem pensa assim são consideradas pessoas agnosticistas. Agnosticismo, né? Tem o deísmo. O que é o deísmo? Eu creio que há um Deus, que esse Deus tenha criado o universo. Quando concluiu, largou a sua própria sorte. Não mais se preocupou com o que criou. Esse é a crença chamada deísmo. É o pensamento, né, da crença deísmo. Tem um pensamento da crença chamada politeísmo. O politeísmo crê que há muitos deuses. Olho para as coisas criadas, como o sol, a lua, e acredito que serem deuses, ou seja, né, tudo é Deus para eles. Creem que Deus podem ser encontrados em toda parte. Esses são o politeísmo. E tem também o panteísmo. Deus está em todas as coisas. Ele é cada coisa, as árvores, as pedras, as flores, o vento, tudo é Deus. Esse é o panteísmo. A crença chamada teísmo admite a existência de Deus, porém um Deus imanente, inseparável, que está dentro do possível, uma tendência panteísta. Ainda na existência de Deus, o termo é usado em certas posições filosóficas e teológicas, independente de tratar ou não de um relacionamento religioso com Deus de quem os indivíduos falam. Um conceito quase abstrato de Deus. 7. Monoteísmo. Monoteísmo crê na existência de um só Deus, supremo, criador do universo. Porém, alguns que admitem este conceito não vivem a sua verdade. Deus utilizou os judeus para espalharem o conceito do único e verdadeiro Deus. O islamismo crê em Alá, que afirmam ser o Deus verdadeiro, mas à luz da Escritura não é o mesmo Deus, pois trata-se de um ser mau, sem compaixão. Também não admite a essência de Deus como Pai, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos mudar agora para o tema, dentro ainda da doutrina de Deus, a natureza de Deus. Segundo o catecismo não sei se vou saber pronunciar esse nome aqui, Westminster,
Deus é espírito infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Não se pode compreender a Deus. Poderia o finito homem, compreender o infinito Deus? Mas podemos conhecê-lo? Leia João capítulo 8, versículo 32. E também 1 João capítulo 5, versículo 20. Sim, podemos conhecê-lo. A natureza de Deus, os nomes de Deus. Alguns apenas, né? Elohim, traduzido Deus, é o nome de Deus criado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. B. Jeová, traduzido Senhor. Yahvé, Javé, revela-se como Jeová, o qual tem uma origem no verbo ser e inclui os três tempos passado, presente e futuro. O nome significa ele que era, que é e que há de ser. O eterno, em outras palavras, o nome significa para o homem: eu me manifestei, me manifesto e ainda me manifestarei. Glória a Deus. Deus se revela a Moisés como eu sou. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de 13 a 14, eu creio que você está dando glória a Deus nesse momento. A natureza de Deus ainda, da mesma forma, o Deus Filho revelou-se ao homem. Eu sou a porta. Lá em João, capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor. Lá em João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Lá em João, capítulo 14, versículo 6. Também o Jeová Rafá, o Senhor que cura, e clamamos por ele em nossas vidas. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O Jeová Nissi, o Senhor da nossa bandeira, invocavam-no quando oprimidos pelo inimigo. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 15. Também o Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 24. E o Jeová Rafá, o Senhor meu pastor. Lá em Salmos, capítulo 23, versículo 1. Jeová, vai ter alguns nomes aqui que eu vou tentar pronunciar, mas se não sair, você vai ler aí, você vai com a sua pronúncia mais inteligente que a minha, com certeza conseguirá. Jeová Tzidkenu, não sei se é assim que se fala, o Senhor, nossa justiça. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Jeová Jirê, o Senhor provê. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. Jeová Shammah, o Senhor está ali, quando o reino houver se concretizado sobre a terra. Ezequiel 48, 35. Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Jeová Elohim, o Senhor Altíssimo. Salmo, capítulo 97, versículo 5. Jeová Nikadiskim, o Senhor vos santifica. Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Adonai, o Senhor, no pleno sentido da palavra. Gênesis, capítulo 15, versículo 8, ligado a Javé, o Senhor Javé. Vamos agora aos atributos de Deus. Existe uma diferença entre os nomes de Deus e os atributos e os seus atributos. Os nomes de Deus mostram as qualidades do seu ser, enquanto que os atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Os atributos de Deus se dividem em 3 partes. Vamos a elas? Atributos naturais. A vida. A vida de Deus está ligada ao próprio fato da existência de Deus. Ele é a própria vida. João, capítulo 5, versículo 26. A espiritualidade.
Ele é o espírito, e espírito pessoal, uma pessoa espiritual, pois ele pensa, sente, fala, ouve, vê, se ira, abençoa, é a inteligência por excelência, é sensível, tem vontade própria. Leia Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Leia em Salmos, capítulo 40, versículo 8. Leia em Isaías, capítulo 46, versículo 10. E também em Mateus, capítulo 16, versículo 10. Contudo, ele não pode ser visto, nem compreendido, com sentimentos naturais. Leia 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 10 a 14. Ainda sobre os atributos de Deus. Eternidade. Deus existe por si mesmo. É eterno. Não tem princípio nem fim. Ele é imortal. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 36. Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmo, capítulo 102, versículo 27. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Hebreus, capítulo 1, versículo de 11 a 12. Imutabilidade. Deus não muda jamais. Nele não pode existir variação ou sombra de dúvida, de mudança. Leia Hebreus, capítulo 6, versículo 17. E Tiago, capítulo 1, versículo 17. Ainda sobre os atributos de Deus, atributos ativos. A. Onisciência. É perfeito em ciência, em sabedoria, abrange, conhece tudo o que está compreendido no espaço e no tempo. Céu e terra, desejo e decisão, ocultos no coração do homem. Referências: Isaías 40, 28. Salmo 139, de 1 a 4. 1 Reis 8, versículo 39. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Mateus, capítulo 6, versículo 8. E também capítulo 10, versículo 30. B. Onipotência. Tudo é possível para Deus. Leia Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seu poder é ilimitado. Leia Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Jó, capítulo 42, versículo 2. E Salmos, capítulo 115, versículo 3. Ele pode tudo. E todo o poder se concentra nele. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. El Shaddai. Jó, capítulo 32, versículo 8. Eu não sei você, mas estou sentindo uma presença muito grande, conhecendo aqui um pouco mais sobre a doutrina de Deus, né? E compartilhando com você. Ainda sobre os atributos de Deus. C. Onipresença. Ele está em todo lugar. Jeremias, capítulo 23, versículo de 23 a 24. Embora ele esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Olha, isso é forte. Ele está em todo lugar. Embora ele esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar. Você sabe o que é habitar, né? É fazer morada. Salmos, capítulo 139, versículo 7 ao 12. Atos, capítulo 17, versículo 24. D. Onissuficiência. Ele é suficiente para si e suficiente para o homem. Não depende de ninguém. Aleluia, glória a Deus. Gênesis. Aleluias. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Jó 33, 4. João 12, 10. Salmos 50, de 8 a 10. E Atos 17 a 25. É muito forte a presença. Glória a Deus. Ainda sobre os atributos de Deus. Atributos morais. A. Veracidade. Ele é veraz e perfeito. Não mente.
Números capítulo 23, versículo 19. B. Fidelidade. Cumpre sua promessa. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Salmos capítulo 117, versículo 2. Aleluia. Salmo capítulo 143, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Santidade. Deus é santo, santo. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45. Também capítulo 20, versículo 26. Também capítulo 21, versículo 8, ainda de Levíticos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Santidade significa absoluta pureza moral. Aleluia. Ainda sobre os atributos de Deus, misericórdia. A sua misericórdia é a bondade em ação. Salmo capítulo 103, versículo 8 ao 18. Deuteronômio capítulo 4, versículo 31, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 34 e Efésios capítulo 2, versículo 4. Eu vou dar uma parada aqui para te dar uma sugestão. Faz um caderninho, pega esses atributos de Deus, escreva ele e coloca as referências bíblicas do lado. É muito importante, muito importante. A presença de Deus é muito grande quando nós vamos falando o atributo do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Salvador. É lindo demais. E amor. Deus é amor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 4. 1 João capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 8, versículo 39. Amor demonstrado. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o versículo coração da Bíblia, que define que Deus é amor. Justiça. A justiça é a santidade que Deus manifesta no tratar retamente com a sua criatura. Preste atenção nisso. A justiça é a santidade que Deus manifesta no tratar retamente com sua criatura. Deus não é vingativo, ele é justo. Gênesis capítulo 18, versículo 25. Mudando agora para a Trindade, o Trino Deus, sua obra e unidade. Esta é a última aula, esta é a última parte da aula Doutrina de Deus. Deus é criador e administrador de tudo. Criador, sendo criado, antecede as coisas criadas. Ele é uma personalidade criadora, inteligente e com propósito, que cria e sustenta suas obras. Só um minuto, por favor. Fui interromper um ruído aqui. Sustenta suas obras. Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Também Gênesis, capítulo 26, versículo 27. Salmos, capítulo 33, versículo 6. Administrador. Ele mantém a ordem funcional de tudo e corrige todas as irregularidades. Preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso, porque estamos vivenciando um tempo onde muita gente acredita que o nosso Deus perdeu o controle, que o nosso Deus não está no controle. Ele é administrador. Ele mantém a ordem funcional de tudo e corrige todas as irregularidades. Todas as irregularidades. Amós capítulo 4, versículo 7. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26. A unidade de Deus, ainda na Trindade, o Trino Deus, sua obra e unidade.
a unidade de Deus. A Bíblia revela que Jeová, embora seja um só Deus, subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas em uma só unidade composta. A Trindade é uma comunhão eterna. O Pai testificou do Filho, Mateus capítulo 3, versículo 17. O Filho testificou do Pai, João capítulo 5, versículo 19. E o Filho testificou do Espírito Santo, João capítulo 14, versículo 26. E mais tarde, o Espírito Santo testificou do Filho, em João capítulo 15, versículo 16. Ainda na Trindade, o Trino Deus e sua obra de unidade. A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. É uma expressão teológica que surgiu no 2º século para descrever a divindade. A natureza da Trindade resiste nas seguintes definições. Cada pessoa da Trindade em si mesmo, Deus. Cada pessoa da Trindade encontra-se ligada de modo indissolúvel às outras 2. Na Bíblia, encontramos por toda parte pista da Trindade. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. Deus fala de si mesmo no plural. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quem há de ir por nós? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A bênção tríplice. Né? A ida da Trindade, o Trino Deus e sua obra de unidade, a explicação da doutrina. Como pode 3 pessoas ser um Deus? Ilustrações. A. O tempo é um só, mas em presente, passado e futuro. São 3, mas em um só, o tempo. Na natureza, a água sólida, líquida e gasosa. Sempre água, em 3 formas. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. Essas 3 constituem-se em quê? Em um só homem. João diz que os 3 têm um só propósito. Leia 1 João capítulo 5, versículo 8. Redimir a humanidade. Queridos, aqui encerramos mais uma aula sobre a doutrina de Deus, na teologia sistemática, as 10 principais doutrinas bíblicas. Na próxima aula, nós vamos falar, e acredito será tão forte a presença de Deus como essa, porque nós vamos falar da doutrina de Jesus Cristo. Até lá, que Deus abençoe a minha, a sua, a nossa vida, em nome de Jesus.